Imaginem a Inglaterra no século XVIII. Era um país de vastas paisagens rurais, onde a natureza dominava o cenário e as cidades eram pequenas e espalhadas. A vida era predominantemente rural. As pessoas viviam em vilarejos tranquilos, cercados por campos agrícolas que se estendiam até onde a vista alcançava. A agricultura ditava o ritmo do dia a dia, e o trabalho artesanal era a norma. Trabalhadores agrícolas cuidavam das plantações e dos animais, enquanto artesãos produziam bens em pequenas oficinas. No entanto, mudanças profundas estavam a caminho. A tranquilidade rural começava a ser perturbada por novas ideias e invenções que prometiam transformar a sociedade. Inovações tecnológicas como a máquina a vapor começaram a surgir. Essas máquinas revolucionárias permitiam a realização de tarefas que antes eram impossíveis ou extremamente demoradas. Essas invenções impulsionaram uma nova era, a era da Revolução Industrial. Fábricas começaram a surgir e, com elas, um novo modo de vida. As chaminés das fábricas lançavam fumaça no céu, simbolizando o início de uma transformação que mudaria o mundo para sempre. A produção em massa tornou-se uma realidade, e as linhas de montagem começaram a substituir o trabalho artesanal. Trabalhadores migravam das áreas rurais para as cidades em busca de emprego nas novas fábricas. As cidades cresceram rapidamente, e a urbanização trouxe consigo novos desafios e oportunidades. A vida urbana no século XVIII era marcada por um ritmo acelerado e pela constante busca por inovação. Os avanços tecnológicos não pararam por aí. Invenções revolucionárias continuaram a surgir, impactando todos os aspectos da sociedade. A Revolução Industrial não foi apenas uma mudança econômica, mas também social e cultural. O legado da Revolução Industrial é complexo, marcado por progresso e desafios. Ela transformou o mundo de maneiras inimagináveis, deixando um impacto duradouro que ainda sentimos hoje. Este foi o alvorecer da indústria, um período que moldou o futuro da humanidade. A Revolução Industrial não se resume apenas à invenção de máquinas. Ela foi um marco na história da humanidade, transformando radicalmente a forma como vivemos e trabalhamos. Ela representa uma mudança profunda na maneira como os bens eram produzidos. Antes, a produção era limitada e dependia do trabalho manual, muitas vezes realizado em pequenas oficinas ou em casa. A produção em massa em fábricas substituiu o trabalho manual e artesanal. As linhas de montagem permitiram a fabricação de produtos em grande escala, reduzindo custos e aumentando a eficiência. O uso de novas fontes de energia, como o carvão, revolucionou a indústria. As máquinas a vapor, alimentadas por carvão, tornaram-se o coração das fábricas, permitindo que operassem de forma contínua e em maior escala. Essa transformação impactou profundamente a sociedade, a economia e o mundo do trabalho. As cidades cresceram rapidamente, atraindo trabalhadores das áreas rurais, em busca de emprego nas fábricas. Surgiram novas classes sociais, como a classe operária e a burguesia industrial. A urbanização trouxe consigo desafios e oportunidades. As condições de vida nas cidades eram muitas vezes precárias, com moradias superlotadas e falta de saneamento básico. No entanto, a concentração de pessoas e recursos também impulsionou inovações e avanços tecnológicos. A Revolução Industrial também deu origem aos primeiros movimentos trabalhistas. Os trabalhadores começaram a se organizar para lutar por melhores condições de trabalho, salários justos e direitos básicos. Greves e protestos tornaram-se comuns, marcando o início de uma longa luta por justiça social. Além disso, a necessidade de uma força de trabalho qualificada levou a reformas na educação. Surgiram escolas técnicas e programas de treinamento, preparando as novas gerações para os desafios do mundo industrializado. A era industrial foi também um período de grande inovação tecnológica. Inventores e cientistas desenvolveram novas máquinas e processos que continuaram a transformar a indústria e a sociedade.
Patentes e direitos de propriedade intelectual tornaram-se fundamentais para proteger essas inovações. A Revolução Industrial não se limitou a um único país. Ela teve um impacto global. O comércio internacional expandiu-se, conectando mercados e culturas de todo o mundo. Navios a vapor e ferrovias facilitaram o transporte de mercadorias e pessoas, acelerando a globalização. Hoje, vivemos em um mundo moldado pelas mudanças iniciadas durante a Revolução Industrial. As fábricas modernas e as tecnologias avançadas são herdeiras diretas desse período transformador. Continuamos a evoluir, mas as raízes de nossa sociedade industrializada estão firmemente plantadas no passado. Antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas trabalhava na agricultura. Eram agricultores, criadores de animais, trabalhadores rurais. O trabalho artesanal era realizado em pequenas oficinas. Sapatarias, ferrarias e tecelagens eram comuns nas vilas e cidades. A produção era em pequena escala, atendendo às necessidades locais. A Revolução Industrial trouxe consigo as fábricas. Essas grandes unidades de produção concentravam máquinas e trabalhadores. A divisão do trabalho se intensificou. Cada operário realizava uma tarefa específica e repetitiva. O trabalho se tornou mais rápido e eficiente, mas também mais monótono. As fábricas se concentravam em cidades, atraindo trabalhadores rurais em busca de emprego. A população urbana cresceu rapidamente. Surgiram novos problemas sociais, como pobreza, superpopulação e falta de saneamento básico. A Revolução Industrial transformou a paisagem social da época. As primeiras fábricas eram locais de trabalho insalubres e perigosos. Os trabalhadores enfrentavam longas jornadas, baixos salários e riscos à saúde. A exploração do trabalho, especialmente de mulheres e crianças, era comum. As condições precárias geraram protestos e movimentos sociais. A exploração nas fábricas levou à organização dos trabalhadores. No século XIX, as condições de trabalho eram extremamente precárias. Os operários enfrentavam longas jornadas, baixos salários e ambientes insalubres. Surgiram os sindicatos, que lutavam por melhores salários, condições de trabalho mais seguras e uma jornada de trabalho mais justa. Essas organizações foram fundamentais para dar voz aos trabalhadores e pressionar os empregadores e o governo. Através de protestos, greves e negociações, os sindicatos conseguiram conquistar importantes vitórias. A redução da jornada de trabalho e a implementação de medidas de segurança foram algumas das primeiras conquistas. A pressão dos trabalhadores resultou em leis trabalhistas. Essas leis foram essenciais para regulamentar as relações de trabalho e garantir direitos básicos aos trabalhadores. A legislação passou a regulamentar o trabalho, proibindo o trabalho infantil e garantindo direitos básicos. Além disso, foram criadas normas para assegurar condições dignas de trabalho, como férias remuneradas, descanso semanal e proteção contra acidentes. A luta dos sindicatos foi crucial para a construção de um ambiente de trabalho mais justo e humano. A Revolução Industrial não terminou, ela evoluiu. Novas tecnologias, como a eletricidade e a informática, impulsionaram novas fases de industrialização. A automação e a robótica transformaram o trabalho novamente. A era digital é uma consequência direta da Revolução Industrial. A Revolução Industrial deixou um legado duradouro. A produção em massa, o consumo em massa e a sociedade industrial são produtos diretos dessa época. O trabalho se tornou mais especializado e tecnológico. As relações entre empregadores e trabalhadores se tornaram mais complexas. A Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade. Suas consequências moldaram profundamente o mundo em que vivemos.
Compreender suas nuances é essencial para analisarmos criticamente o presente e construirmos um futuro mais justo e igualitário para todos.